Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Marcos 13, 23. Arrebatamento secreto. Verdade, erro ou heresia? Nós lemos aqui o versículo de Marcos 13, o versículo que diz: eis que vos tenho dito tudo de antemão. Jesus está ensinando sobre a sua segunda vinda. É o texto nós chamamos de sermão escatológico, que tem o seu correlato em Mateus 24, em Marcos 21, em Mateus 24, em Lucas 21 e aqui em Mateus, ou Jesus, em Marcos 13. Ele vai ensinando, fala dos sinais. Aqui em Marcos é um pouco mais conciso, mas você pode ir para Mateus 24 e o verso 25, que vai falar exatamente isso. Mateus 24, verso 25. Mateus 24, 25 diz: eis que vou-lo tenho predito. Predito o quê? As coisas que vão acontecer, da maneira que vão acontecer, né? Os tempos, etc. O que acontece? Então, essa nossa pequena ministração aqui é sobre o arrebatamento secreto. Se é uma verdade, um erro ou uma heresia. Eu sempre digo que nem todo erro é uma heresia. Toda heresia é um erro. Então, como é que nós vamos resolver a situação? Jesus voltará em duas fases, como diz os pré-tribulacionistas dispensacionalistas. Antes, tribulação. Então, acredito que Jesus voltará antes da grande tribulação para arrebatar o seu povo. E essa linha é muito difundida a partir do final do século XVII, né? Tem a questão da Margaret MacDonald, fugiu agora os nomes, né? Lacunza. Eu tenho no meu canal, na playlist escatológico, eu falo muito sobre isso, bastante sobre isso. Sobre o arrebatamento secreto, se é verdade ou não. A igreja vai passar pela grande tribulação ou não. Eu falo bem isso. Então aqui Jesus está ensinando, ele está dizendo: eu vos digo, já tenho dito tudo. O que ele disse aqui, tudo? Vamos ler de novo? Vamos ler agora inteiro? Marcos 13, verso 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: vês, estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Primeira questão aqui, não sejam enganados. Vamos lá. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cidadão religioso. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Sinais políticos. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, sinais geofísicos, e haverá fome e tribulações, sinais sociais, e essas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e serão açoitados, e sereis apedrejados ou apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados por todas as coisas por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, entenda aonde não deve estar, quem lê, entenda,
Então, o que estiver na Judéia, fujam para os montes, e os que estiver no telhado, não desçam para casa, nem entrem a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, ó pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, essa visão tal que falou aqui no versículo 19, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Deixa eu parar aqui. Né? Tá, vou ler até o 31, então vai. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Continua aqui versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E essas coisas eu digo a todos, vigiai. Onde aqui está escrito que ele virá secretamente? Esse é o ponto. Sobre esse texto, sobre dia e hora, sobre se o filho sabe ou não sabe, tudo está no meu canal. Se você entrar aqui no meu canal, ali no playlist, você vai pesquisar ali, você vai achar sobre essas questões. Né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. A pergunta é, ele predisse tudo. E por que ele não falou que ele viria secretamente? Bom, eu sempre estou falando também aqui no meu canal, nas minhas exposições, que a Bíblia, a sua revelação é progressiva. Né? O que quer dizer isso? Progressivamente o Senhor vai abrindo, vai dando entendimento para que, explicações para que o povo entenda, compreenda o que está escrito ali. Né? Quando fala da comida, né? O Senhor pode comer sangue, eu tenho no meu canal isso aí, o que o cliente pode comer, o que o cliente pode beber. Você tem que entender aquilo que eu sempre falo, né? Qual é o tipo de texto que está sendo usado, né? Se é histórico, se é lei, se é evangelho, se é epístola geral, epístola paulina, se é poético, você tem que observar isso. Dito isto, você vai ter que entender qual é o contexto geral e o contexto imediato. Também temos que entender aqui que se for uma revelação progressiva, mas aqui ele disse, tenho-vos dito tudo. Então, tudo que progressivamente foi ensinado não pode estar desconectado do que está escrito aqui. Jesus não fala uma coisa sentada e outra de pé, é uma coisa só. Então, observe. Mas lá em 1 Tessalonicenses, olha o que diz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18. Margaret MacDonald, Lacunza e outros tantos, né? Entra no meu canal, tem vídeo lá falando sobre essas questões aí. Essas situações surgiram, sonho que alguém teve, sonhava com a igreja arrebatada, aí começaram a conectar partes
pinçadas de textos e colocar, tá vendo aqui, ó, 1 Coríntios 15, 51, tá bem claro ali. Não abrir para piscar de olho, irmão. É o arrebatamento secreto, irmãos. É uma verdade? É um erro? É uma heresia? Jesus disse que viria secretamente arrebatar sua igreja em 2 fases? Não. Não há um texto que diga isto. Nenhum texto diz que a igreja será arrebatada secretamente. Hoje pode ser o último culto, né? É isso que os pastores falam. Não. Por quê? Você pode morrer hoje, evidentemente, para você sim. Mas por quê? Porque antes que Cristo venha, tem 2 sinais para se cumprir ainda. Ele tem dito tudo. Quando vocês virem o abominável da desolação, anticristo, protótipo, tem no meu canal. Entra lá, irmão. Vamos estudar um pouquinho. Uns dos mais terríveis são Antíoco Epifânio e o próprio Tito Vespasiano, no ano 70, com a destruição de Jerusalém, do templo e tal, né? E tem outros protótipos ao longo da história, como Hitler, por exemplo, e tantos outros aí. Porém, haverá o anticristo escatológico. Este virá personificado com a besta lá de Apocalipse 13, com todas as características daqueles animais que falam em Daniel, que falam em Daniel 3, né? Daniel 8, vai deixar bem claro ali, né? Sobre a questão, né? Dessa personificação, né? Quando fala de bestas, fala de reinos, todo reino tinha alguém que representava, Nabucodonosor, o Alexandre na Grécia e assim por diante, né? Nabucodonosor na Babilônia, e haverá um anticristo escatológico, né? Nós temos ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Paulo ensinou na igreja, olha, vocês estão pensando estão dizendo que Cristo já veio, não será assim, sem que antes se manifeste o filho da perdição, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da perdição, o anticristo, né? Que Paulo não chama de anticristo, quem chama de anticristo é João. E na epístola, não é nem Apocalipse, né? Então, ouça bem, 2 sinais antes da vinda do Senhor. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Uma união, um ato só. Ele vem, a gente se une com Ele, pronto. Que não vos removais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha o engano aqui, irmão. Ninguém vos engane, está sempre falando do engano. Jesus começou no seu discípulo, seu discurso lá em Marcos 13, não deixei ninguém vos enganar, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então nós temos aqui uma questão interessante para falar. Existe arrebatamento secreto? Se existe, por que Jesus não falou no seu sermão escatológico? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Ah, pregador, né? Você é teólogo, está falando sempre que a revelação bíblica é progressiva, e de fato. Então, aqui está dizendo o quê? Que não será sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Jesus não diz, haveria fome, pessoas entregando as pessoas, todo mundo vai se trair, até o pai e o filho vai se trair, vai entregar para o juiz, etc., perseguição e tal. A apostasia não está aí, e está aumentando, e vai aumentar mais. As leis não são contrárias ao que o princípio bíblico aponta. Não há uma perseguição contra o cristão de forma geral, nas leis e assim por diante. Não há um ódio, né? Principalmente da esquerda, do comunismo, socialismo, contra a igreja e os princípios bíblicos. Né? O que me choca é cristão voltar em esquerda, em apoiar a esquerda, né? Mas fica para outro vídeo. Então, está aqui uma questão interessantíssima para você pensar. A apostasia está aí e está aumentando, mas o filho da perdição não se manifestou ainda. E a apostasia vai aumentar severamente, drasticamente, exponencialmente, doravante. E agora, o que eu faço com 1 Coríntios 15, 51? Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos,
mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Porque é necessário que aquilo que é mortal seja visto de imortalidade e aquilo que é corruptível seja visto de incorruptibilidade. Aí segue o texto dizendo, tragada foi a morte na vitória, etc, etc, etc. Espera aí. Transformação. Não está falando em momento algum de arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto. Uma verdade? Não. Um erro? Então já não é uma verdade. É um erro? Sim, é um erro. Você que prega ensinando a igreja que haverá um arrebatamento secreto, você está totalmente desconectado com a verdade bíblica, porque a Bíblia diz que os fiéis serão perseguidos. Os escolhidos. Nós lemos aqui em Marcos 13, se aqueles dias não fossem abreviados, mas foram abreviados por causa dos escolhidos, senão eles também não aguentariam. Que dias? Ah, irmão, que o dia hoje está curto. Está vendo? Está escrito. Não, o dia não está curto, o dia tem 24 horas do mesmo jeito. A percepção do tempo é que passa rápido porque nós temos muita ocupação. Você levanta, já está conectado com a internet, entra no WhatsApp, no Twitter, chama outro lá, Instagram, e YouTube, e vem para cá e vai no Google, e vem cá e senta e lê, estuda e pesquisa. Trabalha, pega ônibus, metrô, carro, avião, sei lá o quê. De repente, puxa, já é 6 da tarde, fechou o dia. Aqueles dias que serão enviados serão um dia de perseguição do anticristo contra a igreja. A grande tribulação não é a ira de Deus, irmão, contra a igreja. A grande tribulação é a ira do inimigo com seus agentes, Satanás, o dragão, com a besta, o anticristo, com a segunda besta, o falso profeta, com a Babilônia, o sistema corrupto mundial, a meretriz, seus agentes. Então, esta é uma sacada que você tem que pegar, meu irmão, né? A grande tribulação é a perseguição contra a igreja. Vai fazer guerra aos santos e vai vencer os santos. Apocalipse 13. À medida que o santo morre, não negando a Cristo, ele vence a besta. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ora, está bem claro, irmão. Então, é uma verdade o arrebatamento secreto? Não. Eis que vem com as nuvens, em todo o olho verá. Então verão vir o Filho do Homem, como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Você entendeu? Está aqui a chave. Problema do arrebatamento secreto, o ensino dele. Primeiro que não há contextos bíblicos para falar dele. Segundo, dá uma falsa sensação de tranquilidade para muitos réprobos, para muitos cochilantes e dormentes que dizem assim, bom, se eu não for na primeira fase, eu vou na segunda. Não tem segunda. Não tem segunda chamada. O Senhor voltará e pronto, acabou. Uma segunda vez e pronto. Não tem arrebatamento secreto, não tem uma ressurreição no começo da grande tribulação, no meio da grande tribulação, no fim da grande tribulação e depois no fim do milênio. Não existe isso. Não existe isso. Isso é um ensino herético. É mais do que erro. Eu disse que nem todo erro é heresia. Você está errando porque você não tem um conhecimento. Não foi esclarecido ainda. Mas tem coisa que é heresia mesmo. E ensinar isso é uma heresia. Que vai ter um arrebatamento, uma ressurreição. Eu aprendi isso aí, eu estudei isso aí, irmão. Inclusive eu até ensinei. Que a primeira ressurreição, ela se dá em várias fases. Com Cristo, com uma turminha ali que ressuscitou. Depois, quando Cristo voltar, os fiéis. Depois, no meio da grande tribulação de 7 anos, de 3 anos e meio. No final de 7 anos. E depois no final do milênio ainda, irmão. Isso aí é uma heresia. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Qual que é o primeiro ponto? Qual que é um dos pontos aqui? É essa sensação de, não, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Não tem segunda. Ponto. A ressurreição, que fala aqui em Coríntios, diz assim, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Está plenamente conectado com 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Não, irmão, essa trombeta de Deus não é a 7ª trombeta. Muitos vão dizer isso, você vai ver isso lotado na internet. A trombeta 7ª está conectada com a 7ª taça, está conectada com o 6º selo. Que diz assim,
Cair sobre nós montes, rochedos, no escondo da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Está conectado com Mateus 24, 29, 28 e 29. Está dizendo ali que ele voltará com os anjos, seu poder e glória, etc, etc, etc. Não há arrebatamento secreto. É uma verdade? Não. É um erro? Sim, mas muito mais que um erro. É uma heresia. É uma heresia. Observe o que diz esse que vou ler. Eu vou ler 3 textos agora. Daniel 12, eu vou ler também em Atos e vou ler também em João. Vamos ler aqui, ó, Daniel 12. Profeta Daniel, capítulo 12. Cadê Daniel 12? Aqui. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo o que for achado escrito no livro. O povo aqui não é o judeu, aqui são os salvos, tanto judeu quanto gentil, que tem o nome escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para a vergonha, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Não ressuscita um povo, salvo, primeira ressurreição, arrebatamento secreto, e depois um outro povo. Não, naquele dia, quando Cristo voltar, ressuscitam uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Olha só o que diz João 5, 28 e 29. Evangelho de João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Ressurreição da vida e da condenação, para a vida ou desprezo e vergonha eterna, no mesmo dia, no último dia, quando Cristo voltar, visivelmente, audivelmente, terrivelmente, gloriosamente, inescapavelmente. Vamos lá? Atos 24, 15. Olha só o que está sendo ensinado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e o versículo de número 15. Tendo a esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Ressurreição de mortos, justos e injustos. Está conectado aqui essa doutrina da ressurreição de uma vez só. Então, eu também tenho no meu canal sobre a primeira ressurreição, tem tudo isso daí, né? Que eu falo aqui, eu citei João 5, 28 e 29, mas eu falo de 5, 24 e 25, que é a ressurreição espiritual, a primeira ressurreição, né? Então, o que acontece? Cristo Jesus voltará secretamente? Não. Olha só o que diz Mateus 24. Eu gosto muito de Mateus 24. Que diz assim, 24 e 29. E logo depois da aflição daqueles dias, que aflição, a grande tribulação, irmão. E logo depois quer dizer o quê? Depois de 7 anos, aquele foi arrebatado secretamente, depois, não está escrito aqui, não tem isso escrito. Ah, mas os 7 anos? Os 7 anos acontecem quando nós temos a questão lá de Daniel 9, 27. Apareceu alguém aqui na janela aqui. 9, 27, que fala das 70 semanas de Daniel. Também está no meu canal, eu explico bem sobre as 70 semanas de Daniel. Então, Mateus 24 e o verso 29 diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, aos quais juntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aparecerá
todo verá, todo olho verá. Vamos lá para Apocalipse agora? Capítulo 1, Apocalipse 1, e o verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Erro, verdade? Não. Erro sim, heresia também é uma heresia. O que nós temos que ensinar? Que Cristo voltará. Ele não está voltando, chegando perto, está nas galáxias, agora está mais perto, agora está no planeta X, não. Planeta A, B, não, ele voltará no dia determinado. Ressuscitar. Não, uma coisa que eu não falei nesse termo, talvez eu sempre penso, eu esqueço de falar, talvez tenha falado, são vários vídeos, mas se eu falei, ótimo, se eu não falei, fala agora. As pessoas ficam muito focadas em ser arrebatadas. Um arrebatamento, vamos ser levado. Esquece que ele vem. A premissa é, ele vem. A perspectiva é que ele vem, que ele venha, ele virá. Aí sim, quando ele vem, meu primeiro pensamento, ele vem. Então eu sou ressuscitado, os que estiverem mortos, em corpo de glória, os vivos são transformados em corpo de glória e sobem ao encontro do Senhor. E assim estaremos para sempre com ele. Secretamente? Não. Eis que vos tenho predito tudo. Cristo virá, todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Então, é uma verdade o arrebatamento secreto? Não. É um erro, sim, mas muito mais do que um erro. É uma heresia, porque leva as pessoas a... Não, eu estou tranquilo. Um dia, se eu estiver no leito de enfermidade, ou quando eu começar a ver, não. Já estão acontecendo os sinais. Breve o Senhor voltará. Primeira apostasia, a manifestação do anticristo, o filho da perdição. Aí sim, a qualquer momento. Esses dias serão abreviados. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.